Plataforma 106 no ar com o Marcos Barcelos, diretamente do Espírito Santo. E, cara, foi um papo muito da hora. Ele falou sobre a vida dele antes do jornalismo, após o jornalismo. Falou do Espírito Santo, né? Que é um estado que a gente conhece tão pouca coisa, né? Assim como o Acre. E foi muito legal trocar essa ideia com ele. Mas antes de vocês ouvirem o papo, como ficou, vamos para aquele recado de sempre, né? Que é o Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? É o clube de assinantes teólogos de quinta, onde você pode contribuir financeiramente conosco com 5, 10 ou 15 reais. Cada estágio de contribuição tem uma recompensa para você. Você pode entrar para o grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta, onde você vai interagir conosco, trocar ideia, conversar, aquelas conversas marotas dando ideia para a gente sobre conteúdos, né? Você pode receber também um podcast extra mensal, um podcast extra sobre o assunto que você quer que seja gravado, né? Jonathan, quero que você grave sobre tal assunto. A gente vai gravar sobre tal assunto. E também uma exclusividade, né? Você que é assinante de 15 reais, você vai receber na sua casa, aí no conforto da sua residência, uma peita do Teólogo de Quinta, uma camisa com o modelo do nosso podcast, com o logo do nosso podcast estampada, para você dizer para todo mundo que você é ouvinte do Teólogo de Quinta. Da hora? Como é que você faz para saber tudo isso? Entra lá no nosso Instagram. Se você já não segue, aproveita e já segue. E lá tem uma aba de destaque chamada Clube TDQ, com todas as informações de como você pode fazer parte. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 106. Estamos aqui com meu amigo Marcos Barcelos, ele que era do Espírito Santo. Estamos naquela triagem de gravar com pessoas de todo lugar do Brasil. Não gravamos com ninguém do Espírito Santo e eu tenho muita curiosidade, como vocês já me conhecem, tenho curiosidade sobre de tudo um pouco. E o Espírito Santo é um estado que eu tenho muita curiosidade, porque é um estado que a gente sabe de poucas coisas, assim como as pessoas sabem pouca coisa do Acre. O Espírito Santo também é um estado que a gente sabe pouca coisa, mas o Marcos está aqui para falar um pouco sobre isso, sobre o Espírito Santo, também sobre a vida dele. Marcos, conta pra gente, primeiramente se apresente, fala quem você é, meu amigo, já pra gente começar esse papo, e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Jonathan. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte, né, do podcast aqui. Eu sou Marcos Barcelos, sou jornalista, né, repórter do jornal A Tribuna, daqui do Espírito Santo. Também tinha um canal no YouTube, né, pouco tempo atrás, eu dei uma interrompida, mas quem sabe, se Deus quiser, a gente volta com o Temos Futebol, que é onde eu falo sobre futebol capixaba, né, junto com outros colegas, né, que são o Eric Alencar e o William Cabeleira, né, que é um dos maiores colecionadores de camisas de futebol do Brasil. Tem mais de 2.000 camisas aí no seu acervo. E eu também faço o podcast Quarta Categoria, que é onde eu, Felipe Augusto, da revista Série Z, e o Ellison Silva, que é do portal Voz da Torcida, a gente comenta sobre a quarta divisão do futebol brasileiro, né? Que é a competição mais democrática do país, a Copa do Brasil que lute. Exato, Felipe Augusto, inclusive, é um cara que eu quero trazer aqui por plataforma, a gente só não tá conseguindo achar agenda pra isso, mas isso aí. É um cara que eu quero falar. Mano, então, como é que funciona aqui o plataforma, né? É um bate-papo, é uma conversa descontraída, onde eu tenho muitas curiosidades, e eu gosto de ouvir histórias, né? Na verdade, eu criei o podcast, na verdade, esse programa, plataforma, para ouvir histórias, né? O plataforma nada mais é do que uma plataforma onde tem duas pessoas que vão conversar, a famosa mesa de bar, né? E eu acho que a gente já pode começar do começo. Como é que o Marcos chegou na comunicação, né? Como é que você chegou no jornalismo? Você sempre gostou de comunicação, sempre gostou da área, sempre quis se comunicar. Como é que foi aí o seu começo na área? Olha, eu sou um cara que eu sou um pouco imperativo, né? Principalmente em ter ideias, né? Em pensar em coisas do futuro, né? Acaba sendo uma coisa até às vezes prejudicial para mim, né?
Porque eu, desde pequeno, eu tinha uma lista. Se for pegar pra fazer uma lista, eu tive umas 84 ideias pra profissão do meu futuro. Desde pequeno. Mas nenhuma delas entrava no jornalismo, né? Foi uma coisa que eu, assim, acabei descobrindo meio que por acaso, né? Eu simplesmente, na época da escola, eu gostava de muitas disciplinas, né? Gostava bastante, por quem diria, de matemática, né? Eu gostava de história, né? Talvez não tanto quanto matemática na época assim que eu comecei a estudar, né? Desde pequeno, né? Gostava das aulas de educação física, e tudo passou por alguma coisa. Eu já passei tipo assim, de ter uma ideia para a profissão pelo que eu já passava pela escola, né? Minhas experiências também me faziam deslumbrar com várias coisas, né? Eu gostava às vezes de viajar, então às vezes eu vi alguma coisa interessante assim na trajetória da viagem, eu falava, pô, isso seria legal de fazer, né? Então foi uma coisa que, assim, demorou muito tempo para eu enxergar algum potencial meu dentro do jornalismo, dentro da comunicação social, né? E uma das coisas que me fizeram entrar na área é o fato de eu considerar que eu tenho um texto bom, né? Eu sempre gostei dessa coisa da escrita, né? Sempre me atraiu, né? Isso desde pequeno, sempre. Isso aí, modéstia à parte, qualquer professor meu em escola elogiava bastante os meus textos, né? Alguns até se assustavam, porque na época da escola eu desenvolvia tanto texto, assim, às vezes até um pouco bizarro, né? Eu lembro de umas aulas que eu tinha de português, né? Que a pessoa botava aquelas músicas clássicas, né? Eu só pensava tipo assim, eu só pensava em cenas de terror, né? Eu lembro de redações que eu fiz, era tudo tema envolvendo terror, né? E era justamente porque era aquela coisa do contraste, aquela música, né? Tranquila, né? E o terror para dar aquele contraste, né? Tinha vezes até que professores meus se assustaram. Eu lembro, nessa época, até minha mãe falou: Marcos, você tá bem? e assim, eu tô tranquilo, né? Mas por que você escreveu uma redação assim, né? Eu falei: olha, tinha uma música lá que tocava, uma música clássica, e eu simplesmente fugi do lugar comum. Né? Então, assim, a escrita é sempre uma coisa que desde pequeno eu acabei, assim, que eu fui identificando, poxa, nessa área aqui talvez eu possa desenvolver melhor meu trabalho. Agora, com relação à comunicação em si, o jornalismo sempre me atraiu de alguma forma, né? Assim, não com uma coisa de querer ser profissional, né? Mas eu sempre acompanhava o noticiário, principalmente até com relação a esportes, né? Comprava o jornal aqui para casa, né? A primeira editoria que eu li era de esportes, né? Começava no jornal sempre de trás para frente, igual um mangá, né? A revistinha japonesa, né? Eu lia de trás para frente o jornal, né? Começava pelos esportes, acompanhava muito o noticiário esportivo, né? Curiosamente, depois que eu entrei na faculdade, demorou para eu querer seguir essa área do jornalismo esportivo, né? Foi uma coisa que assim como na época da escola, né? Que eu tinha essa... às vezes gostava de alguma disciplina, às vezes gostava de um professor, me identificava com alguma aula e eu já queria entrar naquilo, né? Foi a mesma coisa na faculdade. Demorou para eu, mesmo já gostando de ler esportes desde pequeno, de querer fazer de fato, né? Porque você está em contato com um universo tão grande na universidade, né? De possibilidades, né? A primeira coisa que, inclusive, que eu me enveredei foi por conta até de desconhecimento na área, né? Foi a área de diagramação, né? Tinha essa disciplina na faculdade, eu não conseguia desenvolver de jeito nenhum nas aulas, né? Eu sentia sempre que eu ficava para trás. Eu acabei fazendo um estágio dentro da faculdade para querer enveredar no âmbito da diagramação, né? Aos poucos eu fui pegando o gosto, mas não ao ponto de me tornar algo, assim, especialista no negócio, né? Mas, tipo assim, eu não fui direcionando para aquilo que eu já queria, né? Logo de cara, né? Eu fui tentando mergulhar ao máximo no universo que tinha lá, né? Dentro da faculdade, né? A curiosidade me despertava várias coisas, né, de entrar em vários âmbitos da comunicação, até que chegou na reta final da faculdade que eu quis, de fato, né?
comecei a pensar, pô, jornalismo esportivo, sempre gostei disso aqui, né? Sempre gostei de acompanhar, principalmente até o futebol capixaba, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não acompanhava, eu nunca tinha ido ao estádio quando eu era pequeno, né? Até porque meus pais não deixavam, né? Sempre achava perigoso, né? Aquela coisa de proteção mesmo, né? Mas eu sempre fazia questão de acompanhar alguma coisa, né? Pode parecer até assim, mentira, né? Mas eu acompanhava muito Série C de brasileiro, ouvindo Rádio Espírito Santo, né? Às vezes a Rádio Espírito Santo, o time capixaba jogava fora do estado e puxava o sinal de outra rádio, né? Então, várias coisas me moldaram ali, né? Desde pequeno eu também gostava de ver, por exemplo, na época eu zapeava a TV, né? Aí tinha a Rede Vida lá transmitindo o campeonato A2, A3 do Paulista, né? O futebol alternativo sempre foi algo que me atraiu, né? A começar porque eu já vivo aqui no Espírito Santo, né? O futebol aqui no Espírito Santo sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre esteve no âmbito da alternatividade, né? Assim, desde que eu comecei mesmo a acompanhar, né? Tava naquela reta final do futebol capixaba na Série B, né? E depois disso só queda, até chegar onde a gente está, né? Que é a 4ª divisão. Da hora, cara. Interessante ouvir você falar sobre isso, porque eu acabo que me identificando um pouco que esse teu processo de aprendizagem, também de se encontrar, é um pouco parecido com o meu. A diferença é que você virou jornalista, né? Você trabalha na área. E eu, de tanto protelar isso, acabei que não... É óbvio que não é tarde, né? Eu tô com 26 anos, enfim, ainda posso entrar na faculdade e fazer e ingressar. Porém, eu acho que o processo, para mim, é muito mais atraente, tá? Fazer as coisas é muito mais atraente do que teorizar as coisas, né? E faculdade é meio que isso, né? É muita coisa teórica de algo que você quer fazer na prática, né? Você quer, você quer trabalhar com esporte, mas você não quer passar por aquele processo todo de descobrir as coisas. E, cara, e esse negócio de acompanhar o A2 e a A3 da Rede Vida é muito minha infância, cheira a infância, assim, cara. Eu lembro que tinha jogo no sábado à noite, às vezes no domingo de manhã, né? Ou então, às vezes, era sexta-noite e sábado de manhã. E eu ia dormir lá na minha avó, e aí assistia, velho, jogos tipo Ferroviário e Sertãozinho, 15 de Piracicaba, e, mano, era muito bom. Assim, e aí, você se formou quando? Você entrou na faculdade e saiu quando, Marcos? Eu entrei no ano de 2012, né? E engraçado, né? Eu até não mencionei nessa conversa toda, acabei entrando até no âmbito do futebol, né? Mas esqueci de um detalhe, né? É de que antes mesmo de eu tentar jornalismo, por conta dessa coisa, dessa descoberta que eu estava tentando fazer, do que eu queria fazer para minha carreira, né? Porque eu falei que eu tive N, né, ideias para a profissão, né? E uma delas eu cheguei a tentar a prova na faculdade, né? Que era a Química. Antes de eu entrar para o jornalismo, eu tentei faculdade de Química na UFES, né? Tem tudo a ver, né, com jornalismo. Tudo a ver, né? Mas eu lembro que na época da escola eu era muito bom em Química. Eu gostava bastante de Química. Eu tentei essa prova, foi em 2010, assim que eu encerrei o ensino médio, né? E, curiosamente, que eu sempre gostei da área de exatas, foi no ensino médio que começou a perder um pouco da força, né? Desse gosto, digamos. Mas a química me atraía tanto, aí tinha parte da matemática ali que vinha junto, né? Então eu forcei um pouquinho a mais para ver se era aquilo que eu queria. Mas chegou na hora da prova da faculdade, eu falei, não é para mim, não. Eu acabei fazendo a prova, não fui bem, de fato. Aí depois eu tentei redirecionar novamente e eu fui pensando, peraí, eu tô aqui chutando um monte de coisa, mas no que eu sou bom de fato, né? Isso, até uma conversa com minha mãe, eu até ficava muito frustrado de ter tantas ideias de profissão e nunca pensar em uma que assim, fosse viável, né, por conta de algum talento que eu tinha, né? Às vezes eu ficava meio assim, né, meio fechado, né, tentando olhar, sei lá, coisas com que eu me identificava, mas sem ter a certeza do que eu me identificava de fato, né? Foi uma conversa até com minha mãe, ela falou assim, Marcos, você sempre foi bom de texto, né? Aí foi assim que eu fui me enveredando pro jornalismo, né? Aí eu fiz pré-vestibular em 2011,
né? E eu lembro que tinha as aulas, né, do curso, eu fazia várias aulas, porque tinha a prova do Enem, né? Então tinha que preparar primeiro para a prova do Enem, para depois pensar na fase final, né? Então tinha aula de química lá, né? E o pessoal olhava para mim respondendo as perguntas de química que o professor fazia, né? O pessoal chamava, mas Marcos, você vai fazer o quê na faculdade? Você vai tentar química? Eu, não, jornalismo. E era um choque do pessoal na época. Mas enfim, eu não consegui entrar na Universidade Federal, né, daqui do Espírito Santo, e por uma decisão assim de pensar em questão até de mercado, né? Eu sei que é aquela coisa de nunca é tarde, como você falou, né? Mas na época, para mim, tudo era muito tarde, muito tardio, né? Então eu pensei em acelerar o processo, né? Eu, graças a Deus, sempre tive... Minha família sempre me deu condições para isso, né? De estudo, né? Nunca faltou nada aqui pra gente aqui em casa, né? Eu acabei entrando numa universidade particular, que foi a Universidade de Vila Velha, né? No município de Vila Velha, aqui na Grande Vitória mesmo. E foi aí que eu entrei em 2012, entrei no curso de jornalismo, né? Aquela tensão, né? De agora, peraí, eu sei escrever texto, mas jornalismo não vai ser só isso, né? Eu tenho que demonstrar mais vontade de correr atrás das coisas, né? Não que eu naturalmente eu não tivesse, né? Mas tinha que ser uma pessoa mais que me instigasse mais, né? Uma pessoa mais curiosa, né? Como eu falo, não que eu não fosse, mas é uma coisa que, tipo assim, no jornalismo ia se intensificar, né? Então foi cercado de expectativas, né? Claro, teve seus altos e baixos ali no início do curso, né? Mas seguir em frente, né? E sem, assim, ter nenhuma surpresa no meio do caminho, sem passar por reprovação. Graças a Deus, segui os 4 anos de faculdade sem problemas, né? Estagiei nesse meio tempo. Aí durante essa coisa de estágio, né? Por isso que até que eu demorei também a me enveredar pro jornalismo esportivo, né? Foi uma coisa que eu comecei a descobrir comunicação sindical, né? Eu trabalhava bastante com sindicatos aqui, né? Foi uma coisa até que me moldou mais o meu pensamento crítico também, o meu pensamento político, por sinal. Então eu fui experimentando várias áreas até eu decidir, eu gosto bastante da área sindical, tenho minha identificação, né? Eu tenho um respeito profundo para quem atua com sindicalismo, né? Mas minha área mesmo é o jornalismo esportivo, né? Em 2015 eu larguei a faculdade, né? Quer dizer, me formei, né? No caso, né? E cá estou, né? Tendo minha primeira experiência em redação depois de tanto tempo, né? Que eu sempre passava por agências, fazia trabalho freelancer, né? Fiz assessoria de imprensa, mas nunca tinha experimentado o dia a dia de redação, né? E só agora eu tô tendo esse contato, né? E tá sendo uma experiência super valiosa para mim. Da hora. Cara, é louco, né, isso? Porque, assim, eu também tive muitas... Quando eu era criança, óbvio, né? Você tá naquela fase de glamourizar a vida adulta, né? Você só glamouriza a vida adulta quando é criança, né? Quando, sei lá, você vai chegar aos 30, vai estar rico, com carro e bem empregado. E assim, eu também tinha várias profissões que eu queria. Tipo assim, eu tive a fase de querer ser cantor, a minha avó disse que cantor não dava dinheiro. Aí depois, mal ela sabia que o Gustavo Lima hoje é um dos caras que mais ganha dinheiro, né? no Brasil. E aí depois eu quis ser advogado, não sei por que eu quis ser advogado, mas eu quis, em algum momento da minha vida eu quis ser advogado. Depois eu quis ser, sei lá, quis ser várias coisas, assim, e durante o ensino fundamental e ensino médio, eu fui tentando ser tentando me encontrar também em algumas áreas. E óbvio, né, que português sempre foi minha matéria favorita, escrever sempre foi o meu hobby favorito, até hoje escrever, pra mim é uma das coisas mais prazerosas, é uma terapia pra mim escrever até hoje. E só que é louco, porque você tem que escolher uma profissão e às vezes, sei lá, você não quer ter que escolher uma profissão, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso que eu acho muito legal na internet, porque a internet te possibilita ser tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu posso escrever no meu blog e posso ter um podcast e saciar o meu desejo de ser radialista, né? Porque eu sempre gostei de rádio, sempre amei rádio. Pra mim, rádio é algo... Sei lá, eu faço podcast porque eu queria ser radialista. Eu trabalhei na rádio durante uns 5 meses, trabalhei em rádio, fui locutor, né? Eu achei incrível a experiência. Depois eu fiquei sem rádio, eu criei o podcast.
E assim, na internet você pode, sei lá, se você quis sempre trabalhar com TV, tem o YouTube que você pode saciar sua vontade de trabalhar com TV. Enfim, a internet te possibilitou isso em você ser algo que na teoria você precisaria de 4 anos para estudar. E é óbvio, né, que eu não estou tirando o mérito de uma faculdade. A faculdade te ensina muita coisa, até extra matéria, né, até extracurricular, que é o aprendizado, que é o convívio, que é o amadurecimento que você tem. Mas diante de tudo isso que tu falou aí, é louco, né, pensar que a vida ela vai nos moldando até chegar ao ponto que a gente se encontra hoje, né? Pois é, a faculdade nos dá a ferramenta, né, pra gente poder chegar a desenvolver nossa profissão, né? Agora, nada molda mais a gente do que a própria vida mesmo, né? Nossas próprias experiências, né? Hoje, claro, né? O que a faculdade me ensinou é valioso até hoje, né? Por exemplo, nessa época de estágio, né? Que eu fazia dentro da faculdade, né? Fora dela também, que eu cheguei a fazer, né? Coisas assim que eu acho que ninguém prestava atenção, pelo menos eu achava isso quando eu olhava para minha turma. Eu comecei a dar um pouco de atenção, igual a diagramação, né? De não digo saber diagramar, mas você ter alguma noção, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho no jornal, né? Então você tem que ter uma noção assim, às vezes é claro que o editor que vai fazer esse trabalho, né, de desenhar a página para você desenvolver o seu texto, né, você ter essa noção do que pode entrar numa página, o que não pode, o que fica melhor ou não, né? E, por exemplo, outras coisas como... Hoje eu gravo um podcast quarta categoria, né, junto com o Ellison e com o Felipe, né, e eu que sou responsável por editar o podcast, né? De fazer a edição, de incluir os áudios dos nossos convidados, né? Que geralmente mandam um resumo do que aconteceu em um determinado jogo, com os determinados times de estados, né? E foi o que eu aprendi a editar dentro da faculdade, né? Agora, de você entender o que é o jornalismo de fato, né? É só o dia a dia da profissão, é só suas experiências mesmo dentro da redação que vai te proporcionar. A faculdade te dá a ferramenta, te faz desenvolver, ter a capacidade de desenvolver um bom texto, de ter uma noção do que pode entrar numa página, o que fica melhor para uma diagramação, ainda que, como eu falei, né? Esse é mais papel do editor do que do próprio repórter, né? Mas é só o dia a dia mesmo que te faz desenvolver melhor, né? E é aquela coisa, né? Por exemplo, tem pautas que que são desenvolvidas na redação que a gente traz da rua, né? Para dentro da empresa, né? E geralmente não é a faculdade que te dá isso, né? Pode até ajudar você, sei lá, a faculdade dá um start, né, na sua cabeça que faz te entender o que é uma pauta relevante e o que não é, mas o dia a dia que vai trazer isso para você, né? Com certeza. Eu tenho alguns amigos jornalistas aqui do Acre, inclusive a Kézia Mello, né, que hoje ela é apresentadora do Jornal do Acre, que é o jornal da Rede Amazônica, né? Eu não sei se aí tem, né, também, aí no Espírito Santo tem, que é o jornal local, né, que é da Globo, né? E ela é apresentadora hoje, mas na época que eu conversei com ela no podcast, ela era repórter ainda. E ela, sei lá, cobria, né? Ela ia para as ruas, cobria os acontecimentos da rua e tudo mais. E ela contou que a experiência dela como repórter e assim, como jornalista, que ela tinha que fazer isso tudo um pouco, sei lá, durante a entrevista ela já tinha que pensar como ela ia roteirizar aquilo, né? Assim, saber fazer várias coisas dentro de uma mesma pauta, de uma mesma matéria, digamos assim, foi dando ferramentas para ela crescer mais como profissional, né? E hoje, quando eu vejo ela no jornal, assim, bate até um certo orgulho, né, de saber que eu entendi um pouco desse processo dela, né? Bate um orgulho dela, assim, porque em ver que ela chegou num lugar de destaque dentro da emissora, e eu escutei a história dela dos bastidores, né, e todo o processo que ela passou. E isso também, é como você falou, é só fazendo que aprende, né? É só, sei lá, indo para a prática que aprende, porque tem muitos detalhes dentro da profissão. E olha que quem está falando isso é um leigo, né? Eu não sou jornalista, mas contato com o jornalista me fez ter esse feeling, assim. Mas
fazer, e no caso do jornalismo esportivo, que é uma área que tem muito mais detalhes ainda, que envolve paixão, né, envolve a coisa do esporte e tudo mais, isso te dá muito mais riqueza de detalhes para quando você for falar de um caso de racismo, por exemplo, dentro do esporte, né? Vou falar de um caso de agressão dentro do futebol, que agressão e racismo não fazem parte, não é uma pauta esportiva, porém acaba sendo, né? Porque está dentro de uma cobertura de esporte, né? E eu vou te falar que essa é a parte que mais, assim, mais apaixonante para mim do jornalismo esportivo, né? Uhum. Que, assim, eu lembro do livro até, o livro Jornalismo Esportivo, escrito pelo Paulo Vinícius Coelho, PVC, né? Que ele fala que o jornalismo pode ser o que ele quiser, o jornalismo esportivo. Ele pode ser economia, você pode estar escrevendo uma matéria sobre as finanças de um clube, você está tratando de economia. Você pode estar falando de violência nas arquibancadas, também é uma pauta de polícia, né? Por exemplo, a questão do esporte como uma ferramenta que promove saúde, né, bem-estar social, né? Você pode estar falando aí, pode ser uma pauta de cidades ou de um caderno especial de saúde, por exemplo. O jornalismo esportivo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser política, né? Por que não? Essa é uma eleição dentro de um clube, né? Ou a relação de um clube em determinada época com a política naquele momento, né? A relação do esporte com a política. Né? Então, pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Isso que foi o que me atraiu bastante. E no jornal A Tribuna, atualmente, na verdade, eu não faço nem editoria de esportes, né? Eu não sou um repórter fixo da editoria de esportes. Na verdade, eu fico transitando entre cidades e polícia, né? E eu não tinha aquele contato com cidades, né? Antes, né? Quando fazia faculdade. Quer dizer, até fazia alguma pauta de cidade, mas sem saber o que aquilo era cidades, né? Eu fui dentro do jornal que eu fui entender como é que era a dinâmica da editoria. E era uma coisa que também me atraiu. Até, eu gosto de ser repórter da editoria de cidades. Até, claro que um dia ou outro você passa aquela raiva, né? Demandar gente que demora para responder, né? Ou a correria danada que você às vezes esquece de demandar, atrasa o negócio do trabalho todo, né? Só a rotina maluca do jornalismo para você entender como é que funciona, né? Mas a editoria de cidades também pode ser aquilo, o que você quiser também. Porque cidades lá na Tribuna é unificado com polícia, né? O mesmo editor para as duas editorias, né? Então eu faço pauta de polícia, falo de violência urbana, eu falo de saúde, eu falo de educação, eu posso estar falando em algum determinado momento de política sem necessariamente estar falando de determinado partido político, mas eu falo da política em si, né? Da política chegando ao cidadão, né? Do trabalho que é feito pelos governantes nossos aqui no estado. Também falo de esportes na editoria de cidades também, sempre que chega uma pauta assim, falo de curiosidades, tem entrevistas, então editoria de cidades e de esporte até andam lado a lado nesse sentido, né? É uma coisa até que até me fez gostar até mais da profissão, né? Apesar de que a gente entende que a rotina dentro do jornalismo ela também pode ser cruel às vezes, né? A gente sabe que é uma profissão difícil, né? Muita gente fora do mercado também, aqui no estado principalmente. Aqui no Espírito Santo, por ser tudo muito pequeno, né? O mercado também é minúsculo, então é muita gente que fica de fora, né? Então também tem o seu lado cruel, mas o dia a dia da profissão de fazer o jornalismo me encantou demais depois, me fez me encantar ainda mais depois que eu entrei no jornal A Tribuna, né? Claro que com essas nuances que eu falei da dificuldade que é fazer o jornalismo por conta até de questões econômicas, né? Das redações, não falo nem do local onde eu trabalho só, né? Mas no geral, né? Aqui no estado, por exemplo, a gente só tem um grande jornal impresso, né? Os outros são menores, jornais bem locais mesmo, bem
de cidades mesmo, jornais de algumas cidades, por exemplo, tem a Tribuna do Cricaré em São Mateus, né, que só atende aquela região, né? É um jornal estadual mesmo, a Tribuna hoje é o único, né? E são poucos jornais grandes, né, os sites, né, grande mídia aqui no estado. Temos poucos veículos assim grandes. Então é uma profissão cruel aqui para quem trabalha com jornalismo aqui no Espírito Santo. É um pouco da realidade daqui também no jornalismo. Tipo assim, não à toa tem repórter, por exemplo, tem repórter que tem que fazer 2, 3 funções dentro da emissora, assim, ao mesmo tempo. Porque é uma área, não sei se é uma área onde tem pouca procura, não sei também como é que funciona, mas alguns amigos jornalistas meus relataram já isso, né, sobre essa coisa da... E, cara, eu tô com uma dúvida aqui, aqui no Acre, eu não sei se ainda tem, quero até pedir perdão pela minha ignorância aí, se tem algum acreano aí ouvindo, mas aqui no Acre também tem, ou tinha um jornal chamado A Tribuna. Tem alguma relação, sei lá, ou é só um nome que, coincidentemente... O A Tribuna, ele é nacional ou ele só tem no Espírito Santo? Ele tem... Até onde eu conheço, né, a Tribuna, não parei até para investigar toda a história do jornal, né, mas eu sei que o grupo, a Tribuna, é do grupo João Santos, que é dona da Cimento Nassau, lá no Pernambuco. Então tem a Tribuna lá em Recife, né, e é o mesmo grupo que atua aqui. Aí não sei se a Tribuna daí do Acre tem esse vínculo com o grupo João Santos, o grupo Nassau, né. Se tiver, provavelmente é o mesmo, né? Da mesma empresa, né? Vou pesquisar depois, cara. Fiquei na dúvida agora, porque a Tribuna é um jornal muito conhecido aqui do Acre. Tipo, é um dos principais jornais aqui do Acre. Eu falo que eu ainda não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu não escuto falar nada, assim, de A Tribuna, né? Mas é um dos principais jornais que tem aqui no Acre, a Tribuna. Mas, enfim, depois a gente dá uma olhada sobre isso aí, e depois eu posso trazer aqui para os ouvintes essa resposta aí. Mas, Marcos, agora vamos virar um pouquinho para a segunda parte do programa, que é para falar um pouco do Espírito Santo, né? Para falar um pouco da cidade. Eu gosto sempre de trazer um convidado, inclusive essa também é uma das dificuldades de trazer convidados de todos os lugares do Brasil, porque eu já gravei com um carioca, mas eu gravei com um carioca na Croácia, né? Eu gravei com o Caio, ele é um goleiro, né? Na época ele estava morando na Croácia, porque ele jogava pelo time da Croácia, mas ele é carioca. Ele voltou pro Rio de Janeiro, mas eu já contei ele como se ele tivesse gravado com um carioca. Mas o legal que é dentro dessa série de gravar com pessoas de todo lugar do Brasil é gravar com uma pessoa do estado, que nasceu no estado e que mora no estado, né? Para falar um pouco. E eu queria que você falasse um pouco de como é que é o Espírito Santo, na sua visão, né? Você é de Vitória mesmo, né? Na capital? Eu nasci em Vitória e moro na cidade vizinha, né? Que é Serra. Mas é quase Vitória, né? Se eu pegar um ônibus aqui na BR-101, em 2 minutos eu já atravesso a divisa, né? Então, eu brinco que eu moro na zona sul da Serra, né? Que é quase Vitória ali. Aqui, no caso, tem a BR-101, aí tem a antiga reta do aeroporto, né? Tinha um aeroporto bem colado aqui, que era um dos piores aeroportos do Brasil. De capital era o pior do Brasil, com certeza, né? Que o aeroporto era um puxadinho, né? Era um negócio muito feio. Aí agora esse aeroporto ficou agora reservado para a questão de cargas, né? Essa parte, o antigo aeroporto virou um local de cargas, né? Ainda pertence ao aeroporto de Vitória, né? Mas enfim, aí tem aí passando essa antiga reta do aeroporto hoje chamada Rodovia das Paneleiras, né? Agora aí chega em Vitória. Então a coisa assim, eu atravesso a divisa aqui com muita facilidade. Agora respondendo a sua pergunta, né, de como é o Espírito Santo, cara, eu fico voltando até a questão do jornalismo esportivo, né? Até me dói falar isso, porque se eu fosse pensar na minha profissão, no meu desejo de atuar com jornalismo esportivo, né? O Espírito Santo não é um dos lugares que eu não deveria estar, né? Mas, cara, o Espírito Santo para mim é um estado fabuloso, né?
a cultura aqui do estado também apesar de eu não ser uma pessoa muito vinculada à religião, né, mas tem essa característica aqui na cultura capixaba, né, de ter esse vínculo com a religião. Às vezes temos festas tradicionais aqui no estado, como festa de São Benedito, aqui que tem as bandas de Congo, coisa incrível, é uma experiência incrível você tá num evento de levantar ou derrubar o mastro, né, em homenagem a São Benedito, né, que aí mistura um pouco tem a cultura, a questão da religião católica, da fé católica, mas também é misturado com a cultura indígena, a cultura africana. Então é um evento assim que acontece aqui na minha cidade, aqui na cidade de Serra, que é uma coisa maravilhosa. O estado, eu até brinco que o Espírito Santo tem o seu próprio Cristo Redentor, né? Que não é o de Colatina, que tem um Cristo Redentor de fato na cidade de Colatina, no noroeste do estado, né? Mas eu falo tipo assim de ponto turístico assim principal aqui do estado que a gente tem, que é o Convento da Penha, né? Que fica em cima de um monte, né? O convento. Então eu até brinco que é o nosso Cristo Redentor, né? E tem uma vista belíssima da Baía de Vitória por lá. Então é um estado que tem belezas naturais incríveis, né? De norte a sul do estado. Destaco também no interior aqui do estado, norte do estado, litoral norte. Temos as dunas de Itaúnas, que é uma coisa belíssima, né? Aquele monte de areia e aquela praia lindíssima lá no norte do estado, na cidade de Conceição da Barra. Mas aqui na capital também nós também temos belas praias, como as praias de Vila Velha, as praias aqui no município da Serra também. A capital Vitória também tem praias belíssimas. A culinária capixaba, que dá para destacar aí a torta capixaba, né, a muqueca, né, aí tem sempre essa rivalidade com o pessoal da Bahia. Tem amigo meu baiano que fala, não é muqueca. Mas aí perguntem pro nosso amigo Lula, né, de quem acha qual é a verdadeira muqueca. Ele falou que é a capixaba, então quero ver quem é que vai discutir, né, e os bolsominions que lutem. Mas enfim, temos a culinária riquíssima, o turismo não só na capital como no interior também é uma coisa maravilhosa. Aqui na capital, como eu falei, né, temos praias muito bonitas, tem a culinária também muito boa aqui no estado, temos muita história para contar também, museus espalhados aqui na capital, que eu acho que já é isso, quando a gente fala de turismo, eu ainda acho o turismo capixaba tão pouco divulgado, né, que poderia ser melhor divulgado para fora, né? Acho que falta isso, como você falou, né, um estado que você pouco conhece, né, Jonathan? Isso. Mas tem o Espírito Santo é tão rico de beleza, assim, não só, como eu falei, naturais, mas também culturais, gastronômicas, né? Dá até pena de ter tão pouca divulgação, né? Agora eu queria fazer um adendo aí com relação ao povo capixaba, né? Que é aí que entra uma parte que até eu, sendo capixaba, posso até falar bem. Eu acho que o povo capixaba, assim, às vezes deixa a desejar um pouquinho também, porque a gente sempre teve, assim, historicamente, a gente sempre teve alguma coisa ali que a gente queria ser um pouco do que é o Rio de Janeiro, né? O que é o São Paulo, né? Até o pessoal amigos meus brincam, né? Que chamavam Vitória, né? De Vitorinha, né? Porque é o pessoal que queria ser paulista, queria ser carioca, né? Então, às vezes alguma coisa que não agradava e chamava a Vitória de Vitorinha, né? Vitorinha, né? Então, acho que o capixaba poderia... Acho que talvez até um pouco da falta de divulgação do Espírito Santo também vem do próprio capixaba, né? Que poderia valorizar um pouco melhor o que é a terra, né? Pra que querer ser a segunda São Paulo, o segundo Rio de Janeiro, se a gente pode ser o primeiro Espírito Santo, entende? Né? Eu acho que isso até tem um pouco dessa característica dos capixabas, né? Se reflete até no que é o esporte aqui no Espírito Santo, né? Quando é que foi a última vez que a gente teve um time em evidência aqui no estado, por exemplo? Né? Pois é. Eu falo até que o Espírito Santo, na questão esportiva, até é um estado mais de esporte individual do que de esporte coletivo, né? A gente tem vários atletas, assim, de nome aqui no Espírito Santo, mas que se destacaram no âmbito
nas modalidades mais individuais. Agora, no coletivo, nunca a gente teve um destaque tão grande, né? Esporte coletivo que tem um pouco mais de visibilidade, como o basquete, o vôlei, o próprio futebol, né? A gente nunca teve a gente tem campanhas esporádicas que a gente pode falar, mas o nosso foco aqui mesmo no esporte que é os esportes individuais, que a gente se dá um pouco melhor, né? E eu acho até que essa falta de valorização do capixaba, assim, o capixaba médio, né? Não vou generalizar também, né? Mas o capixaba médio, essa falta de valorização da terra se reflete em muitas outras áreas. Cara, você falando aí agora, faz sentido, né, isso, cara, porque assim, e a gente não sabe, né, de quem é a culpa por isso, porque, por exemplo, aqui no Acre, a gente tá no Acre, a gente tá muito distante de tudo, porém, a gente tá bem perto da Bolívia, a gente tá bem perto do Peru, né, a gente tá bem perto de Manaus, por exemplo. Tem muita gente que nunca teve contato com a floresta. A gente tem contato direto com a floresta. A gente sabe o que é mar. Por exemplo, eu já morei na colônia durante 1 ano. E, eu tomava banho de garapé. Eu comia mandioca todos os dias, mamão, banana. Coisa que para alguém da cidade e para alguém tipo do centro é muito distante, porque é caro, porque é difícil, né? E eu tinha todo dia, é só lá no pé e pegar. Eu lembro, tipo assim, em períodos que é o período que eu mais amo assim do ano, que é o período da canjica, do milho cozido, né? Enfim, de coisas que são feitas de milho, né, na época de São João. Era muito bom, porque a gente come, e isso resgata um pouquinho da nossa cultura, da nossa identidade, e eu acho que esse é o ponto, né? Identidade. A gente perdeu muito um pouco da nossa identidade, porque a gente ficou muito olhando, aquela famosa frase, né? A grama do vizinho é mais verde. A gente sempre fica olhando para a grama do vizinho, a gente sempre quer sair do nosso estado para ir para o outro, porque nos venderam a ideia de que as coisas estão acontecendo lá, as coisas estão acontecendo em São Paulo. Óbvio que agora, com o nosso momento econômico, né, a gente vem de um período muito difícil, onde o desemprego está muito em alta. Mas a gente já viveu momentos muito bons nos nossos estados, e que a gente não valorizou, a gente não deu o devido valor. Isso também me entristece. Te entristece daí e me entristece daqui, né, também, porque a gente vive uma realidade bem parecida, né, onde a gente não perdeu esse processo de identidade, né, de querer muito ser uma São Paulo nortista, por exemplo, um Rio de Janeiro nortista. A gente quis ter esse processo aí, sendo que a gente mora num lugar onde não tem nada a ver com São Paulo, a gente mora num lugar onde não tem nada a ver com o Rio, e a nossa beleza é uma beleza diferente da dos caras, e eu tenho certeza que tem muita gente que queria também ter esse contato com o nosso estado, né? E não tem. Então, ouvindo você falar sobre isso aí, e faz muito sentido, porque assim, tem São Paulo, tem Rio, tem Espírito Santo, mas por que a gente não escuta falar do Espírito Santo? Né? E sei lá, se eu fosse pensar aqui, tipo, em alguma coisa do Espírito Santo, eu não ia saber. Mas por que eu não sei? Não sei por que eu não sei. Pois e ainda por cima a questão geográfica já não ajuda a gente também. Exato, pois não sei se aí, como para você no Acre, atrapalha, né? Mas tudo bem que, né, vocês estão longe basicamente do resto do Brasil, digamos, né? Mas a gente fica naquela situação que a gente está no meio de 3 estados, pelo menos, né? Que são grandes em questão turística, na questão esportiva, né, politicamente também, muito fortes, né? Que temos aí a Bahia, né? A gente faz divisa com Bahia, com Minas Gerais, outra potência, com o Rio de Janeiro, isso sem contar que na mesma região sudeste aqui, né, a gente ainda tem a Companhia de São Paulo, né? A gente não faz divisa direto, mas temos a Companhia de São Paulo na mesma região, né? Eu até brinco que eu fico com raiva das previsões do tempo, quando passa na TV, né? Que aí a moça do tempo chega, a garota do tempo fala, não, aquela previsão do tempo, a mínima e a máxima em Belo Horizonte, a mínima e a máxima no Rio de Janeiro, em São Paulo, e depois, em vez de falar do Espírito Santo, vai para Porto Alegre.
né? Então, já baixa aquela tristeza, né? Pô, só faltou um estado para fechar a região sudeste, né? Deixou a gente para trás, né? Trocou a gente pelo Rio Grande do Sul, né? Então isso acontece muito, né? Até essa desvalorização, né? Muito complicado. Até eu lembro que quando eu era pequeno, eu não lembro se era assim a frase, mas é mais ou menos assim, que o capixaba, ele era o filho de baiano com mineiro que queria ser carioca, né? E aí acabou se instalando por aqui, né? E historicamente o Espírito Santo é um estado que a história acabou desvalorizando ele, né? Eu não vou talvez aqui te contar com a mesma precisão que eu ouvi, né? Que eu já estudei em outras épocas, né? Mas o Espírito Santo, por exemplo, ficou fora da corrida pelo ouro, né? A capitania do Espírito Santo pegava uma bela parte de Minas Gerais, né? Inclusive, onde tinham várias jazidas de ouro, né? Era abundante, né? Sempre foi abundante. E hoje o Espírito Santo não é nada. Não tem nada desse território, né? Tudo fica em Minas, né? E... Enfim, e aí teve época que a gente ficou entre duas ex-capitais brasileiras, né? O território do Espírito Santo ficava no meio de Salvador, que foi a primeira, depois do Rio, né? Então nunca foi um território privilegiado, né? Então isso também ajuda talvez o capixaba a ter esse tipo de percepção sobre si mesmo, né? Sobre si, não digo sobre si como pessoa, mas sim como capixaba, né? Então é algo até triste, né? Isso é triste até de pensar. E eu sempre gosto de falar do futebol capixaba, né? Isso é a perfeita reflexão, né? Agora, já deixo claro aqui, né? Que é aquela coisa, eu até já vou enveredando aqui no futebol capixaba, né? Que é até uma questão que é até difícil de responder, né? E talvez isso vale não só para o futebol capixaba, mas também, por exemplo, pro turismo, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vamos pegar aqui o exemplo do futebol capixaba. Quem nasceu primeiro, uma imprensa desinteressada, o capixaba desinteressado, ou a falta de condição para o capixaba e para a imprensa se interessar? Então é sempre a discussão eterna, né? Então é um debate até um pouco complicado de se enveredar. Parece ser muito fácil de falar, né? Mas é muito complicado de saber como que começou isso tudo, né? Cara, você falando sobre isso aí, eu lembrei de algo recente agora. Teve jogo do Rio Branco agora, né? Óbvio que eu vou datar o episódio agora, né? Mas, enfim, teve o jogo eu vou até falar a data pro pessoal, porque a gente tá gravando isso no dia 27, então teve o jogo do Rio Branco, no último final de semana pela Série B, que o Branco jogou contra o São Raimundo. E aí no final... tava acabando o jogo, o Rio Branco fez um gol do Matheus Nego, e aí o Paulinho, né, que inclusive eu gravei com ele também, o Paulinho na transmissão falou o público, né, 156 pessoas que tinha no estádio. E aí o narrador, o Badaró, que foi um cara que também já gravei com ele, né, não é uma crítica a eles, tá, pelo amor de Deus, não é uma crítica pessoal a eles, tá, mas é porque você falou de imprensa, de imprensa de futebol, eu lembrei. E aí o Badaró falou, muito pouco. Aí eu falei, caramba, ele tá achando 156 pessoas no estádio, pouco. E olha que a torcida do Rio Branco é a maior que tem aqui no estado. O Rio Branco é o time mais tradicional aqui do Acre, né? O maior campeão, né? E tal. E a torcida do Rio Branco é muito, muito apaixonada, assim. Tipo, os torcedores são fiéis, porque já são filhos de outros torcedores, né? Enfim, passou de geração para geração. E eu sou atleticano, né? Eu torço pro Atlético Acreano, que é o maior, é um rival assim do Rio Branco, mas eu reconheço o peso que tem a torcida do Rio Branco. Inclusive, no momento que a gente está gravando agora, dia 27, o Atlético Acreano está fazendo 70 anos de fundação. E aí eu não vi nenhuma postagem no Instagram do próprio clube. Olha, só para você ver aí o nível do futebol acreano aqui. Mas enfim, aí eu fiquei pensando, caramba, 156 pessoas, beleza, é pouco para um padrão São Paulo, para um padrão Rio, para um padrão até Amazonas, né, que o futebol lá já tá crescendo a cada ano. Mas pro padrão Acre, 156 pessoas é gente pra caralho, velho. Pra ver Rio Branco São Raimundo. Pra ver o Rio Branco, que foi péssimo no campeonato estadual.
É que nem conseguiu a vaga pro ano que vem. Se não conseguir acesso para a Série C esse ano, ano que vem não vai disputar nada. Então, quando 6 pessoas saíram da sua casa para ver o Rio Branco, talvez empatar um jogo, pô, é muita gente, né? É que aqui no Espírito Santo eu tenho que falar uma coisa que, assim, pode ser até que o futebol capixaba não tenha o devido valor, mas o capixaba gosta muito de futebol. E 156 para uma Série D, aí eu vou ter que concordar. Eu acho pouco também. Aqui no Espírito Santo, a gente, quando tem os times disputando, né? Os times capixabas na Série D, a gente costuma ter média de público muito boa até. Média de público muito boas. Geralmente, às vezes, é o time que é... Como a Série D sempre é o time que é atual campeão estadual, né? Então, sempre há uma expectativa muito grande e o torcedor comparece aqui mesmo no Espírito Santo, né? Talvez a gente gostaria de ter um estádio até mais lotado, né? Pegar um Clube Andrade que cabe 21 mil pessoas, ter pelo menos, sei lá, 30% do estádio ocupado, 40% do estádio ocupado, seria um sonho, né? Mas... assim, a gente costuma ter bons públicos, pelo menos na Série D. O estadual aqui que deveria ter um pouco mais ser um pouco mais valorizado, porque a competição, para mim, de fato, é mais importante, né? É aquela que vai dar o dinheiro, né, da Copa do Brasil, né, para quem é o campeão, né, que vai viabilizar financeiramente o clube, né? E não tem o devido valor, né? Mas, enfim... queria até fazer uma reflexão não só também do que voltar aquele assunto da mentalidade até um pouco do capixaba, né? Uma coisa até que eu estava pensando aqui com relação à urbanização aqui no Espírito Santo, né? Se a gente for pegar a Grande Vitória, a gente tem centros comerciais até relativamente fortes, né? Temos aqui na Serra tem Laranjeiras, que é muito movimentado. Temos Vitória, na verdade, Vitória como um todo, né? Dá para dizer isso. Vila Velha também tem um centro de Vila Velha que é muito forte, né? Campo Grande, em Cariacica, né? Mas se você for pegar as sedes dos municípios aqui no Espírito Santo, né? Até curioso, né? Se você for num dia na Serra Sede, Serra é a cidade a principal cidade, o principal polo industrial do Espírito Santo. Mas a sede do município é uma cidade interior, né? Você vai em Cariacica, que é uma cidade também que é uma das mais populosas do estado, né? Já foi uma das cidades... ainda deve estar lá brigando no topo, né, de uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Se você for pegar Cariacica, tem o bairro de Campo Grande, né? O centro comercial movimentadíssimo, né? Agora, se for pegar o centro de Cariacica, é outro parece uma cidadezinha de interior, né? Então, talvez um pouco dessa mentalidade, né, do capixaba, talvez tenha se transferido até para a questão da urbanização. Temos cidades com potencial muito grande, mas suas sedes, de fato, parecem cidadezinhas de interior, né? O núcleo, né, administrativo da cidade é como se fosse uma cidade de interior. Né? Viana, que é uma cidade que faz parte da região metropolitana, você nunca diria que nem a cidade, nem tipo assim, o entorno da cidade é algo de capital, não. Viana é uma cidadezinha de interior dentro da capital, né? Então o Espírito Santo também tem essa particularidade, até na sua urbanização, né? Algo que é bastante curioso. Igual até amigos meus que, por exemplo, a gente fala do Serra, que é o time que eu torço e tal, né? Inclusive. Que o Serra, você vai ver um jogo em Serra Sede, é torcida de interior mesmo. Não é aquela coisa igual o Desportivo e Rio Branco, que são torcidas um pouco mais massificadas, que tem uma história, né? Que vem gente de outros lugares, né? de outros municípios para torcer, né? Não, Serra é aquela coisa bem interiorana mesmo, né? Parece que você foi para Venda Nova do Imigrante e o pessoal tá indo para lá, né? Só que ainda assim tem a particularidade das torcidas de capital, né? Não só a questão da violência, né? Tem a questão também do estádio também esvaziar quando o time tá mal. Às vezes na cidade interior, até por falta, às vezes, de uma atração na cidade, mesmo que o time vá mal, ainda leva a gente, né?
Então o Serra ainda absorve essa coisa da capital, mas você vai ver um jogo lá em Serra Sede, quando o Serra tá em um momento bom, parece um jogo na cidade interior. Porque justamente é um time da região de Serra Sede, e a região de Serra Sede parece uma cidade interior. Né? É bem curioso isso, aqui no Espírito Santo. Da hora. Mano, é um contraste muito. Porque, assim, o futebol acreano também já viveu seus momentos áureos, assim. Na época que o Rio Branco jogava a Série C, antes de existir a Série D, né? Só tinha só até a Série C, e o Rio Branco jogava a Série C, onde o Rio Branco tinha. O Rio Branco teve grandes momentos, assim, ganhou, já foi campeão de Copa Verde, Copa Norte na época, né? Não, antes de ser Copa Verde. Enfim, tem uma história legal, assim, onde de lotar, tipo, tem jogos. Tem um grande jogo entre Rio Branco e Bahia. Rio Branco ganhou 3-2. O estádio Arena da Floresta tinha acabado de ser inaugurado, estava lotado. Onde o Lei jogou pra caramba naquele jogo. Enfim, tem até no YouTube aí, depois vocês podem ver Rio Branco e Bahia. Bahia é freguês do Rio Branco. E aí, lotava, assim, sabe? E quem era da década de 90, que eu nasci em 96, então não lembro, não acompanhei essa época. Fala que, pô, o tempo áureo, assim, do futebol. Só que aí é um contraste, né? Porque nessa época o futebol acreano, ele não era profissionalizado. Ele não era profissional, ele era amador ainda. O futebol, na década de 80 ali, ainda era amador. Parece que foi na década de 90 que começou a ser profissional, federado e tudo mais. E é uma pena, é um contraste. Mas assim, de uns tempos pra cá, na verdade, essa geração, que é a minha geração, a gente não tem o hábito de torcer para times acreanos, né? Não à toa eu torço pro São Paulo, pô. Torço pro São Paulo, que é um time de São Paulo. Mas é porque eu escolhi, é porque é minha vontade? Não, é porque não tinha time estadual para torcer, né? 20 anos depois, que o Atlético Acreano foi reestruturado, fez uma bela campanha na série, no estadual, fez uma bela campanha na Copa do Brasil, na Série D, formou aquele time lá do Álvaro Miguel. E aí eu comecei a ter um time acreano que eu me identifiquei e passei a torcer. Mas porque eu fui atrás, entendeu? Porque eu fui atrás, que eu fui pro estádio, porque eu fui buscar. Porque se fosse esperar mesmo da imprensa, dos times daqui, da divulgação e tudo mais, pô, provavelmente eu até agora, como muitos amigos meus, não tem time. Tem muitos amigos meus que trabalham comigo, que convivem comigo, que não torcem para nenhum time daqui. Sabe quando aparece lá no jornal, ou quando eu falo, né? Porque eu encho o saco, porque eu falo direto dos times acreanos. Eu acabo falando, aí o pessoal sabe. Assim. E o Maitá também foi uma bela campanha agora, campeão estadual pela primeira vez. E aí o pessoal começa a ter olha, o futebol acreano tá saindo na mídia e tal. Enfim, o goleiro Everton também, né, que é acreano, ajudou a popularizar mais um pouco, porque o pessoal começou a se interessar e saber mais sobre os times acreanos e tudo mais. Mas a gente não criou o hábito, a gente não tem o hábito de ir pro estádio. E já é um pouco diferente aí, né? O capixaba tem, não todos, né? Óbvio, né? Mas alguns capixabas têm um hábito de ir ao estádio, né? O capixaba que acompanha o futebol capixaba é o cara que gosta muito mesmo, né? De futebol da nossa terra, né? É um cara que é realmente apaixonado mesmo. O cara que vai para suportar as coisas que a gente passa aqui no futebol do Espírito Santo, o cara tem que gostar bastante mesmo. E assim, eu falo para quem um dia se alguém fala assim, futebol capixaba é legal mesmo de ir ver no estádio, né? Fala, se você quer se atentar só ao jogo, não. Realmente, de fato, não é não. Né? Vai ter um jogo bom, mas a maioria é de jogo ruim. Mas é aí que eu falo que o capixaba podia dar um valor a mais de simplesmente curtir o evento, né? Eu falo que eu tenho uma história. Quando você me convidou para falar do Espírito Santo, né? E eu tô aqui falando muito de futebol capixaba, né? Porque o fato de eu gostar do futebol capixaba, de eu acompanhar o futebol capixaba, de querer cobrir o futebol capixaba, né? Me faz ser mais capixaba, me sentir capixaba de fato. Né? Eu acho que é o elemento. O Espírito Santo tem uma cultura, uma vasta cultura, tem uma gastronomia sensacional, tem um turismo muito foda, com perdão da palavra, né? Mas assim, o que me fez me sentir ainda mais capixaba foi o futebol.
Já porque eu gostava do futebol, já desde pequeno, acompanhava futebol de tudo que é lugar, né? Mesmo assistia a Série A2, como eu falei, Série A3 do Paulistão, né? Mas foi o futebol que me fez criar esse laço com o Espírito Santo, né? Que me fez, por exemplo, querer visitar cidades do interior do estado, me despertou essa questão de querer conhecer. Eu fui em jogos aqui no Espírito Santo, em Venda Nova do Imigrante. Provavelmente eu conheceria Venda Nova do Imigrante de outra forma, mas foi meu primeiro contato com a cidade. Eu fui no extremo norte do estado para ver um jogo. Fui ver um jogo do Serra contra o Pinheiros, lá. Uma cidadezinha, um ovo de cidade, né? Eu cheguei na cidade por 6 horas da manhã, com 2 horas que eu andei na cidade, já conheci a cidade toda, né? Mas eu fui tentando ter contato com as pessoas, né, conversando, né, descobri algumas coisas. Por exemplo, o mamão era o principal produto do município, né? E é um dos maiores produtores de mamão do país, né? Então essas coisas me fez querer me despertar uma atenção maior ao Espírito Santo, né? É o futebol capixaba que me fez despertar esse capixabismo dentro de mim. E aí quando eu falo que alguém fica pensando, mas ver um jogo no estádio, né? Ver um jogo do time capixaba, não deve ser legal, não. Tipo, futebol com a 4ª divisão, futebol que só perde. Mas sei lá, vai curtir um evento, né? Aproveita o futebol capixaba para curtir o evento, você conversar com as pessoas, tomar uma cervejinha na arquibancada, né? Prestar atenção do que está acontecendo ao seu redor. Vai ver que é muito mais do que está acontecendo dentro de campo, né? Entende? E eu acho que é isso que também falta também, às vezes, no turismo, né, no Espírito Santo. Né? Uma cidadezinha, quando eu poderia estar indo conhecer o Cristo Redentor, né? Mas sei lá, vai conhecer uma particularidade de uma cidade aqui no estado, né? Uma cultura diferente, né? Inclusive, quando eu tiver oportunidade, tiver folga também, né? Porque rotina de redação não me dá essa folga. Eu pretendo sim viajar mais pelo estado, né? Conhecer um pouco mais dos nossos municípios, né? Até ir ver mais jogos no interior, né? Se possível, né? Que é uma coisa bacana você desvendar o estado. Eu gostei dessa coisa de desvendar o estado por meio do futebol, né? E se não for futebol, que seja por outra coisa, né? O povo capixaba tem esse interesse de desvendar mais o que é o Espírito Santo, né? E quando eu falo do futebol capixaba, eu falo assim, não vá pelo jogo só, não. Vá pela oportunidade de você tomar uma cervejinha, chama alguém para você ficar lá papeando, nem que se o jogo não tiver interessante, mas fica lá papeando, né? Vai prestando atenção no ambiente, né? Às vezes você encontra alguma coisa que te atrai ali, né? Não é só pelo futebol, né? Mas, tipo, e é isso que eu falo pra galera, né? Não vá só pelo futebol, vá conhecer, ter interesse, né? Tipo assim, é muito melhor que uma vida de sofá vendo a grama do vizinho ficar mais verde. Exato. Não, nada contra quem queira ficar, mas pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho muito mais interessante, né? Tanto que até a minha história com o futebol capixaba é essa, que eu torcia para um time de fora, né? Eu tinha uma grande identificação pelo time de fora por causa da minha vida de sofá. Mas depois que eu saí para conhecer o que é, assim, de acompanhar um jogo na arquibancada, que eu me senti... teve aquela coisa de pertencimentos, né, ao meu estado, eu fui abandonando o meu outro time, né? Tanto que nem outro time mais né? Eu só vejo agora pela TV mesmo, não nutro assim, um interesse, né, de estar aquela coisa apaixonada. Eu vejo, sento no sofá e fico vendo normalmente agora. Eu acho que é isso que falta. É a educação, óbvio, né? Porque a gente precisa ser educado, ensinado a ir pro estádio, né? E aí eu acho que é papel tanto da mídia como dos próprios clubes fazer isso. Porque assim, tem muitos amigos meus que quando foram pela primeira vez no Arena da Floresta ou no Florestão, né? Que são os dois estádios aqui da capital, os caras ficaram apaixonados pela experiência, né? É como você falou, às vezes o jogo não é bom, realmente, principalmente agora os jogos aqui no Acre, né? Os gramados do estádio estão péssimos, tanto do Florestão como do Arena. São péssimos até pro time da casa, até pro time que estão jogando a Série D agora. Estão muito péssimos, até uma crítica que os próprios jogadores fazem para a federação.
Mas, cara, a experiência, meu, de ver o jogo é muito bom. Recentemente eu fui no Arena, né? Eu nunca tinha ido no Arena da Floresta e tal. Eu fui assistir um jogo beneficente lá, que são de 2 jogadores acreanos que jogam fora, né? Que é o Matheus Pato, que joga na Coreia do Sul, joga ou jogava, não sei. E o Careca, que jogou no Cruzeiro. O Cruzeiro ficou devendo no Atlético Acreano aí um tempão ainda, por conta do passo do Careca, e tava na Malásia. Eles vieram fazer um jogo beneficente para ajudar algumas famílias carentes. E aí chamaram, né, os amigos dele, óbvio, né? Amigos do Careca com amigos do Matheus Pato. Onde a gente conhecia, sei lá, a gente conhecia 2 ou 3 caras, assim. Eu particularmente conhecia, né? 2 ou 3 caras, assim, além do Matheus e do Careca, obviamente. Tinha o Hélio Azevedo lá, que é o presidente do Atlético Acreano. Enfim, tinha alguns caras lá conhecidos, assim. Mas, caramba, a experiência, meu amigo, de ir pro estádio e comer a bananinha frita do cara lá, de fazer a resenha, de xingar o Careca porque ele errou o pênalti, pô, xingar o juiz, falar, ter aquela resenha bacana com os caras, aquele contato, a gente tirou foto com eles depois, no final. Cara, tem todo uma coisa, a atmosfera do jogo, que você assiste pela TV, você tem possibilidade de estar lá, que você quer de novo. Aí você vai de novo, aí você vai ver um outro jogo, aí você vai ter a final do Acreano, o Maitá e Galvez vão jogar, pô, eu vou querer ir. E aí você acaba indo, entendeu? Porque você vai criando esse hábito, né? Coisa que você nunca teve, você vai criando o hábito de ir. Porém, precisa rodar a chavinha, né? Precisa rodar, pô, eu preciso ir pela primeira vez, para poder querer ir na segunda, para poder depois ir a terceira e a quarta, até criar o hábito de ir, né? Porque senão fica uma coisa muito distante, né? Fica uma coisa muito... E isso também é uma coisa, por isso que eu falei, é uma coisa meio passional, porque eu, como São Paulino, várias vezes assisti jogos péssimos de São Paulo na TV, mas por ser São Paulo, né? Por ser o time que eu torço, passa desapercebido, né? Mas, pô, se eu estivesse no estádio vendo, sei lá, o Maitá e Andirá, no time daqui do Acre, talvez a experiência fosse melhor, muito melhor, né? Porque eu estava lá com meus amigos, estava tomando uma cervejinha, estava de boa, depois a gente podia ir para um outro lugar. Um entretenimento, né? Eu gastei um dinheiro com entretenimento e não passei raiva, né? Porque eu não estava torcendo para nenhum dos 2 times, eu estava ali pela experiência, né? E aí, a gente, como esse termo que você usou é ótimo, vira o torcedor de sofá, o cara de sofá que talvez nunca vai no estádio, não porque ele não tem oportunidade, porque ele não quer. Simplesmente ele não quer, porque o estádio fica próximo da casa dele. Muitas vezes o estádio fica próximo da casa dele, ou um apartamento que morava, fica bem perto do Florestão. Dá de ir até, sei lá, de bicicleta, dava de ir. Mas infelizmente a gente não criou o hábito de frequentar, de ir ao estádio. Ou então só ir quando o time tá ganhando. Porque, pô, quando o Atlético Acreano fez aquela campanha lá em 2016 para 2017, meu Deus, o Florestão tinha gente pra caramba todos os jogos. Era lotado, assim, sabe? Uhum. Eu acho que falta isso, né? Falta o capixaba, o acreano, criar a identificação e criar a rotina, o hábito de ir ao estádio, né? Pois é, e também eu criar o hábito também de conhecer um pouco melhor da nossa cultura, né? De conhecer melhor um pouco da nossa história. Uma coisa que eu até brinco, né? Que, por exemplo, pelo menos nas escolas onde eu passei, não sei se isso é uma realidade de todas, mas pelo menos na minha, onde eu estudei, por exemplo, se eu tive em todas as minhas aulas pela minha vida inteira, se eu tive 1% de aula de história do Espírito Santo, foi muito, né? Então até nisso a formação de muitos capixabas tenha ficado prejudicada. Você não conhecer a própria história do seu próprio estado. É muito complicado isso, cara. É muito complicado isso. E eu acho que aí, por exemplo, pra mim, que sou jornalista, a gente tem um prato cheio nas mãos, que é um estado, como eu falei, rico em tantas coisas, né? E tanta gente que não conhece, tanta gente que às vezes não valoriza, né? Que é hora da própria comunicação para botar né? Fincar os seus pés e realmente construir essa comunicação de fato com o seu povo, né? De aproximar o capixaba do seu próprio estado, né? A gente tem a faca e o queijo na mão para isso. Verdade.
Marcos, é isso. A gente está caminhando já para o final. Foi muito bom trocar essa ideia contigo. A gente até entrou em alguns temas que não estavam programados, que na verdade é isso, a plataforma não tem roteiro. Óbvio que quando estou nessa saga de gravar com pessoas de cada lugar de estado, acaba que tendo um roteirozinho ali, porque eu pergunto curiosidades sobre o estado da pessoa, acaba tendo um roteirozinho, mas a ideia do programa é não ter um roteiro, justamente a gente ficar à vontade para entrar nesses assuntos que a gente entrou aqui, falando de educação, falando de política, falando de futebol, que é o nosso principal tema. E esse agora é o seu lugar de fala do convidado, para ele falar o que quiser, agradecer a quem quiser, mandar abraço para quem quiser, né, fazer um momento jabá aí também. E, cara, foi muito bom trocar ideia contigo. Vamos continuar essa troca, né, que é muito boa essa troca de ideia, porque eu sempre gosto disso que eu faço, né, porque além de ganhar um ótimo papo, de ter um ótimo papo durante uma hora, também às vezes ganho um amigo, faço uma amizade, né, com uma pessoa que talvez eu nunca conheceria se não fosse o podcast, né? Então, fique à vontade mais uma vez. Muito obrigado por ter passado por aqui, meu amigo. Não, eu que agradeço, Jonathan. Agradeço pelo convite, né, pela participação, né? Espero ter contribuído, respondido as perguntas aí que você tinha, né? Ter respondido bem, né? E assim, eu acho que só faltou uma coisa, faltou uma cervejinha assim na mesa, né? Que aí o papo flui até mais. Né? Mas... Vamos fazer uma parte 2 depois. Boa, aí sim. Eu vou trazer minha cervejinha para poder desembolar o assunto melhor. Mas enfim, eu agradeço pelo convite novamente, Jonathan. Foi muito bom, um prazer em conhecer você. Primeira vez que a gente está conversando de fato, né? Ouvindo a voz do outro, né? E assim... Eu também quero um dia poder ouvir também as histórias do Acre um pouco mais, de uma forma mais profunda. Quem sabe um dia eu abro espaço em algum podcast, eu volto com o Temos Futebol pra gente falar sobre o futebol do Acre mais pra frente, né? Resgatar confrontos entre capixabas e acreanos e daí entrar de vez no assunto Acre, né? Conhecer melhor, né? Ainda que seja à distância. E assim, fazer o meu jabá agora, né? Que assim, eu entendo que o podcast rompe fronteiras, né? Você aí do Acre, mas você está falando com gente do Brasil inteiro. Então eu convido você, né, ouvinte, né, a conhecer também o meu trabalho, né, no Temos Futebol, ainda que esteja um pouco parado, né? Tem no Instagram e no Twitter, @TemosFutebol, né? Para quem quiser me seguir no Twitter, @BarcelosMarcos no Twitter, no Instagram, @marcos.barcelos.10, né? Conhecer como eu falei, o Temos Futebol nas redes sociais, né? Tem o site também, o temosfutebol.wordpress.com. Prometo um dia voltar a escrever para lá, mas enquanto isso não acontece, ainda tem algumas histórias, entrevistas muito boas lá que estão de registro, então dá para conhecer um pouco sobre o nosso futebol, né? Sobre a nossa história, né? Através do futebol, né? Convido também ao ouvinte aí a conhecer o Quarta Categoria, o podcast que eu participo junto com o Ellison e com o Felipe, né? Tem nas redes sociais @pcategoria, no Instagram e no Twitter, né? E tem todos os agregadores aí de podcasts aí que vocês podem ouvir o Quarta Categoria e conhecer mais sobre o campeonato mais democrático do país. Então, fica aí meu agradecimento novamente, né? E um salve para todos os ouvintes que acompanharam eu falando um monte de baboseira e um monte de coisa legal também sobre o Espírito Santo.